Gente, boa noite. É sempre uma felicidade encontrar todos os nossos amigos aqui. Sempre acho... Eu não me canso de repetir o quanto eu gosto. E eu sou da casa. Eu estou de casa. Mais uma vez eu fico tentando escolher alguns temas para a gente poder refletir, que sejam realmente úteis para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todos que vêm aqui trazem, mas eu sempre fico lá pensando, e às vezes eu quero ir para um caminho e eu acho que os espíritos começam a direcionar e de repente eu estou lá no outro slide, aí vai surgindo outra ideia e eu falo, bom, deve ser isso. Hoje nós vamos falar sobre a noite escura da alma, o convite de Deus. Nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Ela se constitui de aflições inesperadas que defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo carnal. Todos os grandes missionários da humanidade atravessaram sem queixa a noite escura. Aquele que não consegue vencer a noite escura dificilmente conseguirá saudar a madrugada de luz que chega após a sombra aparentemente vencedora. Este é o espírito Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas. A Noite Escura da Alma é um livro escrito por São João da Cruz, no século XVI, onde ele conta das aflições de estar atravessando essa noite escura. Essa noite que às vezes para nós é uma noite, às vezes são momentos, mas são desafios que mexem com a gente e a gente começa a se perguntar por que isso está acontecendo. Se Deus é justo, se Deus é bom, eu estou atravessando essa fase. E às vezes a noite escura da alma é uma doença, às vezes é uma decepção, às vezes é uma traição, às vezes é um prejuízo financeiro, às vezes é um familiar difícil que nós encontramos e tende a testar a nossa paciência. Mas, quando nós falamos na noite escura, foi o nosso mestre que falou que, para que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João 16:33. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, diz que assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna. Jesus não diz, eu venci no mundo. Porque Jesus, se nós estivéssemos na pele dele, para ser tão rejeitado quanto ele foi, desconfiado, desprezado, a gente não suportaria. Mal a gente suporta algumas críticas quando são feitas à nossa pessoa. Então Jesus, ele disse que ele venceu o mundo dentro dele. Porque a consciência dele estava tão tranquila, ele estava tão identificado com o Pai, que ele sabia que ele estava cumprindo a tarefa dele. Ele sabia que ele estava no caminho certo. E nós precisamos aprender a vencer esse mundo dentro de nós. E para isso, muitas vezes, vem a noite escura. A noite escura vem porque é um convite de Deus. Porque às vezes só ela para fazer a gente voltar para o trilho. A Terra é um mundo de aflições. A gente vê lá, né? A gente que estudou aí, nós temos os mundos primitivos, terra, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes.
Dá para perceber o quanto nós estamos perto ainda do começo. Olha nós aqui que bonitinho. Provas e expiações. Mundo de aflição. E lá no Evangelho, no item 11, capítulo 3, fala que no nosso mundo a gente precisa do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. A terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Oh, meu Deus! Terra ainda é um mundo. Às vezes a gente falava assim, ai, não está virando um mundo de regeneração? Estamos no processo, gente, mas ainda estamos caminhando. Vai virar mundo de regeneração quando a gente realmente se transformar em espíritos que vão viver no mundo de regeneração. Na nossa terra, a gente precisa dos opostos para a gente aprender. Para a gente dar valor na saúde, a gente precisa da doença. Para a gente dar valor na riqueza, a gente precisa da pobreza. Para a gente dar valor no bem, a gente precisa do mal. A gente pode até dizer que a Terra é um mundo onde o mal predomina. E ele foi contaminado pela bondade. Porque é a verdade. A Terra não é um mundo bom que o mal está tentando invadir. Não, aqui o predomínio ainda é do mal. E o mal é necessário para fazer a gente evoluir. Será que nós somos rebeldes? Lembra aí, ó. Os espíritos falaram que a Terra é um mundo de espíritos rebeldes. Se a gente está aqui e não é missionário, vou dar uma dica para vocês. Vamos pensar. Não somos missionários. Então a gente é o quê? Rebelde. Quem achar que não é rebelde está na Terra por engano. É preciso pegar o próximo ônibus espacial e ir para outro planeta. Talvez tenham errado de ter colocado aqui. Se a gente está se achando que é muito bonzinho para estar aqui, a gente é rebelde. Não adianta. Somos espíritos rebeldes. Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, diz que a verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Erra-se tanto por ignorância como pela rebeldia. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro, face à presença íntima de Deus no homem. Então, se nós somos rebeldes, a gente erra por ignorância, por desconhecimento da lei. Erramos por não saber. Mas a gente erra também por rebeldia. Porque a gente é o quê, gente? Teimoso. Teimosinho. Estamos nesse mundo para aprender porque nós somos teimosinhos. Porque a gente quer um negócio do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, na forma com que a gente quer, e ai de quem falar que não é daquele jeito. Livro dos Espíritos, questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? O teimoso demora mais para aprender. Se a gente está achando que está ruim nesse mundo, que tem tanto problema, que tem tanta aflição, eu não queria estar aqui, então vamos deixar de teimar. Vamos entender a lei de Deus e realmente fazer a vontade do nosso Pai. Se a gente realmente quer alcançar essa perfeição e a gente se torna dócil, mais rápido a gente vai chegar. Nesse livro Ação e Reação, nós estamos fazendo um estudo dele, tem cada coisa tão fantástica. Acho que quem fala isso, se não me engano, é o Druso. A gente precisa do mal para sentir o bem aqui na Terra. Todos os lugares infernais surgem
vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Olha que fantástico. A gente vê os espíritos na reunião mediúnica falando: nossa, nós estamos com um plano de acabar com isso, vamos fazer aquilo outro e tal. Parecendo assim que Deus, que o nosso Pai, não está sabendo quais são os planos dele. Os lugares infernais, esses lugares difíceis, surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do nosso Pai. Porque Ele vai usar essas criações para poder corrigir a gente. Quando o mal acontece, gente, as melhores virtudes são despertadas. Porque comove a gente. Às vezes é preciso de acontecer algo catastrófico para que a gente se mova. A gente estava discutindo isso até com relação aos espíritos que ficam internados na casa de Eurípides. Nós temos casos lá de obsessão que provavelmente vão durar a vida inteira. A pessoa interna com transtorno mental sai, volta, fica melhor, volta. E aí a gente vai percebendo que enquanto aquela pessoa está lá internada, aparente o mal está vencendo, porque ela está lá fora do convívio da família, passando por dificuldades, mas os espíritos que ela prejudicou são atraídos para lá, tratados. Outros que estão vendo a situação estão aprendendo junto. A gente que vê a situação de fora se comove e aprende junto. A gente exercita também o nosso bem. Olha que fantástico. Um mal que às vezes alguém causa vai depois ter outras consequências. É óbvio que a gente semeia e colhe. Mas isso é utilizado, o despertar de tantas pessoas ao redor para se mobilizar. É fantástico. A providência divina é algo tão fabuloso que a gente realmente não compreende o amor do nosso Pai, que deixa o mal acontecer para despertar a gente. A questão 135, lá do Emmanuel, lá no Consolador. Emmanuel responde, primeiro tem a pergunta, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Emmanuel responde que o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Quando a gente fere a lei, a harmonia divina, a gente provoca o quê? O mal. Seja ele pequeno, seja ele grande. Se a gente é omisso em algumas horas, a gente está interferindo na lei, porque a lei está falando, anda. Se a gente está praticando o mal, a gente está interferindo na lei. É por isso que quando Jesus falou assim, que o amor cobria a multidão de pecados, muitas vezes o mal que a gente causou a muitas pessoas, a gente não causou diretamente a ela. Tudo bem, ela sofreu a consequência. Mas quem que a gente traiu? Quem que a gente feriu? A lei. Então, quando eu firo a lei, eu posso talvez reparar, não diretamente com quem eu causei. Eu posso reparar praticando o bem com outras pessoas. É fantástico. Porque aí entra a bondade e a justiça divina. Porque aí ela vai falar assim, tá valendo.
E aí a gente vai libertando a nossa consciência. E a gente vai melhorando e aprendendo. Então, às vezes, aquele mal que muitos de nós, talvez, fazemos há 1000 anos atrás. E às vezes agora a gente está aqui como espírita, tentando reparar. Quem sabe a gente que está falando na frente, para muita gente ouvir, desencaminhou muita gente. Talvez alguns que ouvem a gente foram que a gente desencaminhou. Mas talvez outros vieram, porque o mal é aprendizado. E a gente começa a exercitar o bem, ajudando. Olha que fantástico. Como Deus é maravilhoso. O mal surge quando interferimos na lei, na harmonia divina. A terra, que a gente chamou já a terra de hospital, a gente chamou a terra de prisão, mas a terra verdadeiramente é uma escola. Gente, para algumas pessoas escola é o quê? Um castigo. Não gosta de estudar. Imagina nós, esses espíritozinhos bonzinhos igual a gente, rebeldezinho, não gosta, não quer acordar cedo, não quero estudar, não quero passar na prova, não. Eu quero é colar, eu quero pular um atalho, porque a gente é gente boa, né? A gente passa as nossas noites escuras da alma e ela vem para nos despertar. Às vezes, a noite escura da alma é um vizinho que atormenta a gente porque mora em cima no apartamento de cima e arrasta todos os móveis que ele tem. Para contar para vocês que eu acho que lá no meu prédio, eu tenho certeza que deve ter uma cláusula para o apartamento de cima. Consegue arrastar móveis? Se a pessoa falar sim, pode colocar. Se falar que não, tá fora. Porque eu sempre... Mas a gente, como é espírita, às vezes a gente, em vez de xingar mentalmente, começa a orar pela pessoa, para que Deus dê um bom lugar para ela, perto. Tipo assim, lá no Acre. E ela possa ir para lá, mudar. A gente é espírita, então a gente não pode desejar o mal, né? A gente fica torcendo assim, fala, oh meu Deus do céu, né? Como a gente não pode desejar que alguém more em cima da pessoa e faça a mesma coisa, a gente começa a orar, fala, Deus, dê um lugar melhor para ela, para morar, né? Tem tantos lugares tão bons nesse mundo. É térreo, deixa ela morar numa casa e arrastar tudo que ela quiser. Mas aí a gente, como é bem rebelde, e o pensamento negativo às vezes vem, hora que começa a gente fala assim, Senhor, o Senhor está brincando com a gente, né? Porque realmente exercício da paciência está difícil. Então, o Espírito Joana de Anjos, nesse livro também, Atitudes Renovadas, fala que os desafios existenciais constituem mecanismos de que dispõe a vida a fim de facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, temporariamente adormecidos, as nossas virtudes. A semelhança da pérola valiosa que se encontra oculta na intimidade da concha de calcário, aprisionado na ostra que lhe dá origem, necessitando romper o claustro a golpes fortes e destruidores, a fim de poder brilhar intensamente, o espírito é convidado à luta. Aí a gente, como é rebelde, quando a gente é convidado à luta, o que será que a gente pensa? Ah, não é possível. Eu sou espírita. O senhor não percebe que eu vou lá no Centro Eurício Berçano toda segunda-feira? Do passe. Participo de todos os trabalhos da casa. Eu vou na casa de Eurípides, dou curso, leio, faço prece. Por que o senhor está querendo brincar comigo? E às vezes a gente pensa assim, será que Jesus tirou férias, esqueceu da gente? Ou será que a gente ora e ele não está ouvindo? Porque a gente às vezes ora, na noite escura da alma, às vezes a gente está com tanta dor, que a gente fala assim, meu Deus, não é possível. Ele não deve estar ouvindo. Porque se ele ouvisse, ele mandava ajuda. Mas aí não é ajuda que eu quero. Eu quero que ele me tire o problema. E o problema está vindo justamente para fazer o quê? Desenvolver os nossos valores que estão adormecidos. Os desafios existenciais é o GPS da educação espiritual. E aí nesse livro Ação e Reação. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco
através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. O propósito da vida trabalha em nós e ao nosso redor, para guiar a gente na perfeição. E aí o que acontece com a gente? A gente tem um GPS. Eu fiquei pensando lá em casa e falei assim, nossa, esse exemplo é legal. Vocês já viram quando vocês pegam um Uber, ou vocês têm um GPS lá no celular, para falar qual que é a rota que tem? Então a gente reencarna com uma rota. Que os espíritos falaram assim, ó, você vai gastar tanto tempo para chegar daqui até lá, até o final da sua reencarnação. Beleza? Beleza, Silvana? Beleza. Vai prometer ser boazinha e não ser rebelde? Deixa eu vir aqui, né? Aí chega aqui na Terra, começa a distrair. Aí o caminho que era para ser assim, você fala, ai não, esse caminho vai demorar demais. Vou pegar um atalho. Aí os espíritos falam, ai meu Deus do céu, começa a recalcular a rota. Silvana está indo para o lado errado. Vamos despertar ela. Manda um probleminha, manda uma aflição para ver se ela para e dá uma olhada no GPS. Aí a gente pega e dá uma parada, faz uma prece, pede ajuda, e aí ele fala, ai, finalmente, vamos traçar outra rota, porque aquela primeira já era, mas vamos calcular outra. Essa aqui vai gastar mais tempo, mas não tem problema, a gente vai. E a gente, às vezes, fica recalculando rota o tempo inteiro. Porque a gente se sente o quê, gente? Perdido. Por que a gente se sente perdido? Porque a gente não escuta o nosso Deus interno. Porque todos nós trazemos uma bússola, a nossa vida interior. Mas a gente se perde. Eu lembro, quando eu estava pensando nessa situação, quando nós vemos os nossos irmãos evangélicos, que eles falam assim, a gente tem que se render a Deus. Entregar para Deus. O que é o rendimento? O que é essa rendição, a Deus? É deixar a nossa vontade em segundo plano e realmente fazer o que Deus acha que é o melhor para mim. Acha não, que é o melhor para mim. Porque às vezes a gente sofre por algo que a gente queria e não conquistou. A gente sofre porque o tempo não é aquele. E aí a gente fala assim, mas tem um tempo de Deus. Tudo tem a sua hora certa. E às vezes aquela hora não é o momento. Mas a gente quer porque quer, porque quer. E às vezes aquilo que a gente quer acontece. E não era do jeito que a gente queria. Acho que os espíritos falam assim, vamos deixar. Está pedindo demais, vamos liberar isso aqui. E aí a gente vai e se decepciona. Então é por isso que a gente precisa de parar e ouvir. Porque o nosso espírito protetor tenta nos alertar para ficarmos na rota segura. Utiliza das pessoas, utiliza de livros, utiliza do sonho, utiliza de inúmeras formas para a gente acordar e falar, acho que eu não estou no caminho certo. Eu preciso repensar. Por isso que vem a noite escura da alma, para poder barrar a nossa rota que às vezes está bagunçada. Eu sou uma pessoa que às vezes quando eu estou dirigindo e eu boto aquele Google Maps e tem aquela mocinha lá falando, né? Eu brigo com ela, porque ela fica assim, siga aqui, não sei o quê. Eu falo, não quero virar aqui. Aí eu viro e aí ela demora para perceber que eu não estou no caminho que ela falou. Porque eu acho que ela é meio rebelde. E aí acho que ela fica com raiva de mim e não me mostra o outro caminho. Ou então ela pensa que eu estou de um lado da rua, mas eu estou do outro. Mas o nosso GPS espiritual não acontece isso. Ele é muito mais seguro. Os desafios nos tiram da zona de conforto e mexem com aquilo que mais queremos ter: segurança e controle, que no fundo a gente não tem. O desafio, a noite escura da alma, a aflição, me tira daquela zona de conforto que eu falo assim, ai, me deixa quieta aqui. De confortável a gente já não tem nada. Mas a gente acha que vivendo daquele jeito, eu vou ter segurança e controle. Se eu souber o que vai acontecer, eu tenho segurança. E eu quero controlar. A gente acha que controla.
A gente acha que às vezes é igual aos nossos filhos. Eu tenho hora que eu fico pensando assim, gente, eu incomodo tanto o espírito protetor das minhas filhas, os espíritos, porque eu fico assim, ai, protege, não deixa acontecer nada, né? Pensando que eu vou controlar. Mas eu querendo ou não, o que estiver na rota delas de acontecer, eu não tenho como impedir. Porque é para elas o desenvolvimento. É recalculando a rota dela. É a segurança dela e o controle que elas não têm. Mas a gente queria uma diquinha, né? Para a gente poder ficar mais calmo. Porque a gente falta essa entrega a Deus. Falta essa entrega. Invariavelmente, tais experiências parecerão derrotas ao nosso querer. Em vez de reforçar os velhos investimentos, poderíamos perguntar o que realmente precisamos aprender. Ou perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E a gente, às vezes, fica tão revoltado com a situação, mas não para. Mais importante de saber por que a gente está passando por alguma coisa é para que a gente está passando. Porque o porquê tem muitos. Vai ter um monte de gente falando assim, é porque você fez isso na reencarnação passada, é porque você está precisando de aprender isso, beleza. Mas para que eu estou passando por aquilo que eu estou passando? Para quê? Desenvolver o quê? Qual o valor adormecido em mim? E aí talvez isso nos ajude a compreender e nos ajustar na nossa rota. O Espírito Joana de Anjos diz que quando sejas visitado por qualquer tipo de sofrimento, procura descobrir qual a mensagem que te traz, qual a razão de que se reveste, autoanalisando-te e dispondo-te à tua aceitação. Ele não te é imposto pelas leis, mas resulta do teu desrespeito às mesmas, que agora te convocam ao refazimento da conduta que necessita de correção. Permanece fiel ao compromisso de crescer no rumo de Deus. Esse sofrimento resulta do nosso desrespeito às leis. Se o nosso nível de estresse sobe, precisamos ajustar as válvulas de refazimento e equilíbrio. O mundo não para a fim de podermos resolver as nossas questões. Achei fantástico isso, porque eu pensei em mim. Eu estou desde o início do ano esperando meu estresse passar para eu fazer algumas coisas. Sério mesmo, gente. Eu falo assim, não, agora, a hora que der uma melhorada, aí eu quero voltar a ler, estudar mais alguma coisa e tal. E o estresse não passa. Aí eu pego e fico mais cansada ainda, porque eu estou me desgastando, aí é trabalho, não sei o que, eu falo, não, peraí. Quer ver? Vai ter uma hora que vai dar uma folguinha. Aí chega um filho com problema. Aí brigou com não sei quem. Aí você fala, não, peraí, calma. Porque vai ver, essa semana vai ser um pouquinho melhor. Aí você bate no carro da frente. Aí você fala, não, calma. Essa semana vai ser melhor. Aí vem uma crise de labirintite. Aí você fala, não, espera só um pouquinho. Quer ver que essa semana vai ser um pouquinho mais calma? Aí vem uma dor de estômago. Aí você fala, não, peraí, calma. Essa semana agora vai ser um pouquinho mais calma. Aí aparece um negócio para você pagar que você nem sabia que você tinha que pagar. Aí vem um boleto. E sabem o que acontece? Não passa. Todo dia tem alguma coisa. Aí quando você sai de casa, fala assim, mas hoje será um dia de paz. Aí você vai pro trânsito de Goiânia e acaba com sua paz na hora. Acabou. Aí você fala, não, desisto. Mas não é para desistir. É que a gente precisa, no nosso nível de estresse, a gente precisa de contrabalançar a nossa válvula de refazer. Então, quando tiver mais estresse, a gente também tem que aumentar os nossos momentos de buscar o nosso equilíbrio. Talvez parar mais vezes, nem que seja durante o dia. Meditar, correr, ouvir música, cantar, tocar, alguma coisa que me tire um pouco. E talvez avaliar atividades que podem deixar para depois. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue. Então a gente precisa de, nessa noite escura da alma, avaliar isso. Porque às vezes é melhor desligar a televisão mesmo, porque se você não está aguentando as notícias, desliga. Vai ouvir música, vai ler, dá uma parada, vai fazer acupuntura, exercício,
alguma coisa que para ajudar a gente a se refazer. Nossos atos, também no livro Ação e Reação, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Gente, eu achei esse negócio tão fantástico que quando eu li, eu fui no dicionário. Porque eu falei, peraí, por que ele falou que Deus descerra os santuários da vida para que a gente saiba expiar, solver, restaurar e ressarcir? Eu falei, peraí, ele usou 4 verbos aqui. Tudo conspira para a vitória do bem supremo. A tolerância divina abre, descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Então a gente vem e primeiro vai expiar. O que é expiar? A gente sofre as consequências das nossas escolhas. A gente expia, a gente sofre. Depois, solver, que é encontrar uma solução para resolver, solucionar. Depois a gente vai para restaurar, que é recuperar a posse ou domínio de uma coisa perdida, para depois ressarcir, fornecer compensação a alguém ou a si mesmo. A gente ressarce, compensa ou ao outro, mas também a nós mesmos pela consciência. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tenha feito algo, que a gente tenha causado uma dor muito grande para alguém, numa outra reencarnação, por exemplo. Vou dar um exemplo assim. Aí, primeiro, quando a gente volta para a nossa vida, esse santuário da vida, a gente começa a sofrer as consequências daquilo que a gente fez. Porque a gente feriu alguém, mas ferimos foi a lei. Então a gente sofre a consequência. Aí depois a gente começa a tentar encontrar uma solução para aquilo que a gente fez. Porque só sofrer a consequência não basta. Porque senão sofrimento pelo sofrimento já bastava. Mas eu preciso me mover para buscar o quê? Solução. E aí, nessa busca de solução, eu vou recuperando a lei que eu feri. É como se eu fosse lá, a lei que eu levei para cá, eu vou trazendo. Então, às vezes, eu causei um grande desequilíbrio a alguém, deixando essa pessoa em completa insegurança. Aí hoje eu sofro as consequências de uma filha ou um filho completamente inseguro, porque fui eu que causei insegurança nessa pessoa no passado. Aí eu sofro as consequências porque muitas vezes esse filho me suga, me pede o tempo inteiro, demonstre o seu amor por mim, me ajude, esteja presente. Então eu estou sofrendo a consequência do que eu causei. E aí a solução que eu tenho para esse filho é ajudar a ele recuperar o quê? A segurança que eu lesei outrora. Então eu vou encontrar uma solução para isso, restaurando aquilo que eu feri, eu atingi. E a isso eu estou depois restaurando a segurança, é como se eu voltasse ele para o estado original, mas além disso eu começo a compensar. Como é que eu começo a compensar? Amando. E eu compenso também a minha consciência. Então, às vezes, a pessoa difícil que está no nosso caminho é aquela pessoa que eu tenho que retornar para o equilíbrio que eu ajudei a desequilibrar. O propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Isso é fantástico. A convocação do Espírito, o convite de Deus. Podemos realmente suportar saber quem somos, com todas as contradições, todas as energias e intenções que não se conformam ao ideal do ego ao nosso respeito? O ego deseja conforto, segurança, saciedade. O espírito exige significado, luta, transformação.
A contenção de tais vozes algumas vezes nos destroça. Novamente, o paradoxo é que em nosso sofrimento, em nossos sintomas, estão as pistas profundas para o significado da luta. Mesmo que o caminho da cura seja muito difícil de aceitar para o ego apreensivo, porque este será solicitado a se abrir a algo maior que ele mesmo. Dessa forma, almas mais fortes buscam olhar para dentro. Os mais traumatizados buscam alguém para culpar. Quando a gente é mais forte, a gente consegue olhar para dentro e ver nesse diálogo onde eu queria uma vida mais fácil e essa centelha divina, a minha bússola, fala: não é a hora disso. Esforça um pouco mais, não é hora de descansar. É hora de trabalho. Não é hora de lamentação. Não é hora de crítica. Nem a você, nem aos outros. Porque a gente é muito severo. E a gente mostrar para esse pai que realmente ele pode confiar na gente. Porque Jesus também espera de nós. Eu me lembro, para terminar, de um caso da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica de cuidados paliativos. Ela não é espírita, mas é muito espiritualista. E ela cuida de pacientes terminais. Ela atende, ela entrou para a medicina, querendo até largar a medicina, porque ela falava: não, eu não quero só dar remédio, eu quero fazer algo mais. E aí ela é de São Paulo e lá ela tem um hospice, né? Não é onde ela trabalha. O hospice é um lugar onde os pacientes terminais vão para lá, não para ser entubado, não para ficar tomando remédio forte, mas sim para serem tratados como gente. E muitos deles, quando estão no hospice, melhoram. E ela conta um caso de um paciente que ele era testemunha de Jeová. E ele tinha uma leucemia muito grave, e era um paciente assim, de uns 40 anos, e ele estava assim, ele foi para o hospice, porque ainda não aceitava a questão de transfusão, então a coisa foi muito complicada. E ele foi para lá, e ele ficou tão bem por um tempo, que ele chegou para ela e falou assim: doutora, vamos fazer um hemograma? Eu acho que deve ter acontecido um milagre, as minhas hemácias devem estar melhor, porque eu estou me sentindo muito bem. E ela falou: olha, vamos ver, né? Aí ela colheu o sangue dele, estava muito pior, mas ele estava se sentindo muito bem. E ela disse que admirava tanto a fé dele e a fé dos pais. E aí ela disse que um dia falou para os pais que estavam perto dele, ele muito jovem, né? Falou assim: escuta, como que vocês conseguem enfrentar toda essa situação com tamanha fé? Aí a mãe dele falou assim: doutora, se Deus confia na gente, que a gente pode passar por isso, nós não vamos decepcionar Ele. Nós vamos passar. Com toda força e com toda coragem. Nós não vamos decepcionar Deus. Porque o nosso Pai confia que nós damos conta. Nós temos todo o apoio para nos guiar. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. O nosso esforço. A nossa luta diária. E quando nós formos convocados pela noite escura, dos momentos difíceis, onde parece que não tem fim, lembremos desse Pai. E em vez da gente reclamar, vamos mergulhar no amor dele e falar: meu Senhor, eu me entrego. O que queres que eu faça? Porque eu já não sei mais de mim. Às vezes as coisas ficam tão difíceis. Mas Deus nos ama. E a maior garantia é que a vida é oportunidade. Toda vez que nós olharmos o mal, a gente agora vai pensar assim: como Deus é perfeito. Permite tudo isso para que a gente aprenda. E que Jesus possa nos ajudar nessa caminhada.